estamos recebendo o nosso convidado deste sábado, professor Leandro Neutzlig Barbosa, que veio para falar como representante da Associação Agrícola Comunitária dos Galpões, que completou 2 anos durante essa última semana. Professor Leandro, um bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elias. Bom dia, Dr. Danilo, ao Ari, né, na mesa de áudio, a Maiara que me acompanha aqui nos estúdios do Clique, a todos os ouvintes, né, que acompanham aí o programa do Controle Geral e a toda a comunidade, especificamente hoje dos galpões, né, que a gente vem falar um pouquinho sobre a construção, né, e o aniversário de 2 anos da Associação Comunitária Agrícola dos Galpões. Né. Perfeito. Professor, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre esses últimos meses, que a gente teve uma notícia muito boa, uma das principais que eu consigo me recordar, que é da retomada dos atendimentos na Associação Agrícola, que foi uma das conquistas dessa última gestão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como tem sido esses últimos meses e como a comunidade está vendo essas novidades. Perfeito, Elias. Assim, ó, só pra gente, é sempre importante fazer um pouquinho do resgate aqui dessa construção, né? Nós começamos, e eu digo começamos porque é um grupo que começou a pensar sobre isso, quando a gente teve lá no ano de 2013 já a desativação da nossa escola, né? Nós tínhamos uma escola municipal e ela foi desativada. E ali por alguns anos, né, aquela escola ficou, o prédio abandonado, ela tem um prédio, não é grande, mas é um prédio que tem uma boa estrutura e também tem uma parte ali, uma fração de terra ali em torno de 1 hectare de terra, e ela ficou lá simplesmente abandonada, né? E a comunidade de Galpões é uma das maiores comunidades do interior do nosso município, né? Pertencente ao 4º distrito, ao Bonito, mas é uma comunidade muito grande. E, infelizmente, nós ficamos sem nenhuma escola nesta comunidade. Então, se a gente for olhar, a Qual é o nome da comunidade escola, ela é professor? Escola Municipal Cônigo Walter Rankt. Onde tinha 2 mesas Isso, eleitorais, que o pessoal ficou também com isso, tínhamos problemas, 2 né? sessões eleitorais, né, que a gente tinha. Então ali funcionava. Eu sempre digo, a escola era o que era quase aquele coração da comunidade, e nós ficamos sem a escola, né, sendo uma das maiores comunidades do interior do município, né. E isso nos preocupou. Aquele prédio ficou abandonado, o terreno ficou abandonado, então ficou criando mato. Nós tivemos alguns Ocupações. problemas ali de ocupação irregular. E isso nos levou ali, um grupo de moradores, se mobilizar e a gente trabalhar para a gente constituir uma associação comunitária naquela localidade. Por que a gente precisava da associação comunitária? Para que a gente tivesse novamente um local público, para que a gente tivesse ali os serviços, né, como a questão das mesas eleitorais, a questão das eleições, o atendimento médico, odontológico, um espaço para se fazer cursos, palestras, para se reunir ali a comunidade, porque eu digo assim, a gente tem outros locais, né, que são de iniciativa, por exemplo, religiosas. A gente tem igrejas, mas eu sempre falo que as igrejas elas não congregam o todo, elas congregam uma parte. E aquilo que a gente tem ali é um espaço público onde, independente do seu credo religioso, independente da sua ideologia política, é o espaço de convívio da comunidade, né? Então nós batalhamos muito para fundar essa associação, né? E ela foi fundada no dia 9 de junho de 2018, né, com um grupo de moradores que são os fundadores da associação. E a partir dessa fundação, nós trabalhamos ali com a cedência do prédio por parte da administração municipal, que nos cedeu o prédio, e a gente começou então ali os nossos trabalhos. Primeiro, o trabalho de fazer uma manutenção, né, uma limpeza, uma manutenção, de poder tornar ali viável da gente se reunir e já ter alguns serviços ali atendidos que pudessem ser oferecidos para a comunidade, né.
a gente no início, quando a gente começa algo, a gente começa com muito entusiasmo, com muita coragem, né? Porque a gente começou sem ter nenhum recurso, né, financeiro para a gente tocar. E as pessoas que já trabalharam em alguma associação, né, seu Ari, a gente sabe que demanda, tem registro, tem a parte toda do registro no cartório, burocracia. A parte, por exemplo, hoje não se registra nada sem ter um advogado para se fazer, um contador para se fazer isso. E aí a gente conseguiu, juntamente aí com algumas parcerias, né, de advogados, de contadores que são amigos da gente, que a gente conseguiu para acompanhar isso e nos ajudar nessa parte aí do registro do nosso estatuto da associação. Do cartório de títulos e documentos. Isso. Então ali esses valores, no início os valores, até como uma prestação de conta, esses valores de registro do início, que não são poucos, ali foram mais de R$300 para se fazer esse registro. Foi uma doação que eu fiz para a comunidade, fiz para a associação, para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial. A diretoria, a partir desse momento, a diretoria e o conselho fiscal, que foram eleitos e empossados no dia 9 de junho, também cotizamos ali durante um período valores para que a gente pudesse fazer já algumas reformas iniciais e também outras despesas assim que surgem, né, logo que a gente criamos a associação. Então ali foi uma soma de esforços, Elias, que permitiu que a gente mantivesse ali esse pontapé inicial, né? Fizemos também logo em seguida uma rifa que a gente conseguiu com colaboração dos moradores, dos lojistas, né, que muitas lojas que participaram doando brindes, e a participação muito grande assim da comunidade para fazer a venda, né, divulgar essa rifa. A gente vendeu, levantamos também um recurso financeiro. Depois, a partir, tivemos uma parceria de um projeto do Banco Sicredi, da cooperativa Sicredi, e que também fomos beneficiados com esse projeto com valor de R$1.800. Então, juntando os valores de rifa, os valores do projeto do Sicredi e as nossas colaborações ali da diretoria, a gente conseguiu retomar a questão da energia elétrica, porque a gente ficou sem energia elétrica, a questão de voltar a água, né, e fazer, como eu disse, aquela manutenção básica, né, permitindo ali que a gente tivesse já ocupar como uma sede, né, e aquele prédio já não está mais abandonado, então ele já está sob cuidados, né, o prédio, o terreno, já está sob cuidados da associação comunitária. E há a possibilidade de se restabelecer as mesas eleitorais? Bem, né? então a questão das sessões eleitorais, eu já fiz um ofício ano passado para o cartório, aqui para a Justiça Eleitoral, né? E a gente estava com um trâmite dentro do cartório eleitoral solicitando o retorno das nossas 2 sessões eleitorais que na última eleição foram lá para Vila Botafogo, na escola Otto Laufer. E a gente bem longe, a gente entende que a eleição é um processo, né, da democracia, né? Então a gente gostaria de ter novamente sessões eleitorais. No entanto, ultimamente, devido entrou aí a questão da pandemia, e aí o cartório ali, eu converso com o servidor, que é o Pablo, e mudaram um pouco as rotinas, enfim, como todos os órgãos públicos, e isso está um pouco parado. E eu acredito que talvez a gente não consiga ainda, dependendo do mês que for realizado as eleições, que a gente retome as mesas eleitorais ali para aquela comunidade, Danilo, porque a gente sabe que precisa um tempo, né, para fazer a Justiça Eleitoral fazer uma adequação, mas é uma pauta que a gente já solicitou aqui para a Justiça Eleitoral para se retomar. Com certeza. Professor, agora mudando um pouco de assunto e falando sobre as eleições, a gente teve, então já temos a primeira chapa já anunciada entre Beto Grill e Renato Nogueira, e o PT faz parte dessa coligação, e a gente tinha, o seu nome era um dos cotados por muitas pessoas como um dos pré-candidatos, mas agora você é um dos pré-candidatos a vereador.
Queria que o senhor falasse um pouquinho da nominata de vereadores e da sua candidatura para essa próxima eleição. Perfeito, Elias. Tu me permite ainda falar um pouquinho ainda sobre o tema da associação? Claro. Eu Porque só a gente ia perguntar, já intervindo antes de você entrar no assunto, qual é o número de associados? Hoje a gente tem em torno de 50. Tá? A gente começou com 2 anos, a gente associando as pessoas. Então, assim, hoje a gente está com um número de 50 associados. Eu ainda gostaria de falar porque a gente tem, para a associação, que são 2 emendas parlamentares. Tá? Uma emenda parlamentar que é do deputado federal Pompeu de Matos, que foi aí uma parceria através com o vereador professor Clayton Silva, que é para compra de equipamentos agrícolas, né, para a associação, e é um valor ali de R$100 mil. Tá? E uma outra emenda, essa que já está aqui com a prefeitura para realizar a compra dos equipamentos, que é uma outra emenda parlamentar do deputado Henrique Fontana, tá, através da vereadora Marivone Ramos. Essa emenda é uma emenda que no seu total são R$200 mil, mas ela será dividida para mais associações. E o tocante para a Associação dos Galpões, também para a compra de equipamentos agrícolas, é um valor de em torno de R$75 mil. Então nós estamos com 2 emendas parlamentares encaminhadas, né, através dessas forças políticas, para atender ali a comunidade e colocar ali implementos agrícolas, máquinas agrícolas à disposição da comunidade. Mencionaste... Eu vou ter mais uma pergunta em razão disso aí, mas tudo bem. Sem problema. Eu não sei se encerrou, se já concluiu? Não. Sim, fique à vontade. Não, é só uma pergunta seguinte, até eu falei aqui semana passada, sábado passado, uma manifestação do vereador Vinícius Araújo, falando de que havia uma comissão parlamentar para a questão do fumo, do tabaco, em que os produtores vão até as fumageiras, que não são muitas, e com o seu produto, no transporte, chegam lá para o comprador analisar o que ele vai pagar pelo produto. Aqui é um absurdo isso aí. Politicamente, eu não sei como seria ser feito no mercado aberto, o governo me parece que não pode botar preço mínimo, não sei. Mas o que uma comissão parlamentar poderia acrescentar? Mas eu falei aqui das cooperativas. Agora o senhor falou da associação, que também é um pré-caminho para uma cooperativa. Essa associação não poderia trabalhar nesse aspecto de juntar produtores, de buscar consumidores, as fumageiras, para que elas viessem comprar aqui o produto, olhar o produto na estufa do produtor, em vez de ele levar lá. Não poderia haver uma associação nesse sentido também? Eu acho plenamente possível que se faça isso. Eu acho que é um caminho, né? É um caminho de se fortalecer não só a Associação Comunitária dos Galpões, que está iniciando, mas todas as associações comunitárias, né? A gente precisa desse tipo de entidade que não são governamentais, mas que exercem um papel importante na nossa sociedade. E a gente precisa trabalhar e fortalecer elas, inclusive numa união dessas associações, principalmente associações do interior, do município. Eu, nesses 2 anos que estou ali na presidência da associação, eu enxergo que a gente tem um isolamento muito grande de uma associação para outra. E a gente precisa construir uma rede, e aí talvez dessas associações a gente partir por uma cooperativa, mas que congregue, que a gente consiga conversar, porque a gente conversa às vezes com as pessoas, mas a Associação dos Galpões tem que conversar com a do Bonito, tem que conversar com a da Santa Alta, né, lá da Bandeirinha, enfim, a gente tem que começar a criar uma rede de colaboração. Eu acho perfeitamente possível de se criar, eu acho que é um caminho que seria viável e que poderia dar um resultado, né, para esses produtores não mandarem o seu produto e depois não sabe quando é que vão receber. Eu acho que poucas quando e quanto, né? Poucas atividades que a gente vende produto sem saber o quanto vai se receber por ele. E finalizando, assim, a gente está com atendimento, sim, médico e odontológico, né? Essa é uma parceria importante com a administração municipal, que desde o início nos atendeu
a comunidade, restabeleceu ali o atendimento médico odontológico uma vez por mês. Então a gente está em pleno funcionamento, né? A gente tinha algumas atividades aí previstas para o mês de março, abril e maio. Infelizmente, devido à pandemia, nós não conseguimos colocar elas, efetivar a realização delas. Também quero rapidamente falar que com 2 anos nós também temos que fazer a nova eleição. E essa eleição, neste momento, também seguindo as orientações, os decretos municipal, estadual, né, que a gente não tem como realizar ela nesse momento, porque é uma assembleia presencial, e a gente então vai respeitar aí para... Então já conversamos aí com o contador, com o advogado, e então a gente vai estender um pouquinho até passar a pandemia, e depois a gente realiza ali uma assembleia com a escolha da nova diretoria, das pessoas que vão tocar esse projeto, né, para frente, porque eu trabalho sempre na ideia que a gente tem que ter alternância, senhoria, nos poderes, e uma associação, eu digo, a gente colabora por um período, a gente faz o trabalho, depois a gente passa, né? Assim deve ser o trabalho na comunidade, a gente passa para alguém que vai. Por isso que eu lhe perguntei o número de associados, porque tem sociedades, associações, que não tem o número de associados suficiente para compor a diretoria prevista no seu estatuto. Né? Então aí, que não sai, aí não anda, ou aí só troca as cadeiras. Não, as pessoas permanecem sempre os mesmos. E tem gente que não quer, e às vezes faz com que alguém que esteja levando aquela ideia se mantenha ali, porque ninguém quer participar. Isso é muito comum também. E eu trabalho assim para uma associação comunitária, eu sempre digo isso para os associados, para as pessoas. Primeiro a gente olha o seguinte, numa associação, é aquilo que eu digo, a gente respeita todos os credos religiosos e todas as questões, os segmentos ideologicamente, né, de política. E a gente tem que sim buscar as nossas lideranças políticas, vereadores, deputados, sempre para o bem das comunidades. Isso não há nenhum problema da gente buscar um recurso, buscar uma emenda parlamentar, quando isto é para a comunidade. Eu sempre digo, a gente não busca nada pessoal, mas a gente busca para a comunidade, aí sim, independente do partido político, enfim, do seu segmento, a gente tem que correr, porque a comunidade ela é plural nesse sentido, né? Com certeza. Tem mais alguma dúvida, doutor Danilo? Não, acho que das associações, por enquanto, surgiu dessa questão do tabaco, que é muito importante, e o atual presidente já ventilou que é possível, e eu acho importante. Perfeito. Podemos falar um pouquinho de política, então? Claro, sim. Gostaria de falar, porque a gente realmente tem uma parte da nossa audiência que já levantava o seu nome como um pré-candidato a prefeito, e tivemos uma definição, uma aliança que se adiantou e já anunciou os seus pré-candidatos, e o senhor será um dos pré-candidatos a vereador. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua candidatura e como vê as demais dessa coligação. Bem, quando eu estive aqui ainda foi no dia 18 de março, nós estávamos ali iniciando essa questão da pandemia e do coronavírus, então já faz um tempinho. E naquela ocasião ainda eu estava como pré-candidato a prefeito, quando eu me coloquei à disposição desde 2018 para que a gente pudesse debater, né, as pautas da cidade e trabalhar para a construção de uma unidade que pudesse vir a propor um novo jeito de governar em Camaquã, diferente dos 20 anos, né, dos 20 anos que governam Camaquã, que a gente diz que Camaquã ainda não tinha sido governado por um projeto, né, que olhasse para uma diversidade de grupos, né, diversos nesse século XXI. Né. Então a gente trabalhou isso, né, trabalhávamos com o meu nome, mas todas as vezes que eu me pronunciei sobre isso em entrevistas, né, aqui no Clique, em outras emissoras, eu sempre coloquei à disposição de construir uma frente, uma unidade, né, que agregasse, né, que a gente tem que trabalhar agregando pessoas, né, que se identificam sim com as pautas que a gente estava propondo. Né. Então nasceu essa unidade, né, nos novos rumos para Camaquã, onde
apoiei, ajudei a construir, e dentro de uma discussão dentro do Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou presidente, que a gente viesse ali apoiar os nomes do ex-vice-governador Beto Grill, a qual já aproveito aqui e mando um fraterno abraço a ele, e ao Renato Nogueira, também do PDT, como vice, pré-candidato a vice-prefeito, compondo essa majoritária. Também um abraço fraterno aí para o Renato, que provavelmente está na escuta do programa. Então, compomos com esses dois nomes para liderar esse projeto. Mas é um projeto feito a muitas mãos, né? É um projeto que hoje já tem 5 partidos, né? O PT, o PDT, o PSB, o PCdoB e o Republicanos. Então, nós temos aí pessoas que estão trabalhando, né, para que a gente concretize um projeto viável. Primeiro que tem que ser viável, né? Porque a gente viu o que aconteceu quando a gente só fala na mudança, e a mudança quando a gente promete muitas coisas e se faz mais de uma centena de promessas, e depois na prática a gente vê que isso não é viável. Então a gente sempre trabalhou um projeto que olhe para grupos diferentes dessa cidade, um novo jeito de governar, com diálogo. Eu sempre digo, a gente tem que escutar a comunidade, a gente tem que escutar e anotar e depois devolver para a comunidade isso. Porque às vezes a gente, vamos escutar a comunidade e depois não tem o retorno. A gente tem que fazer esse processo de ouvir, né, anota e depois devolve isso para a comunidade. Então, nesse processo democrático, né, e com pessoas ali que estão entusiasmadas, pessoas sérias, né, para se construir isso. A partir desse momento, eu me coloquei à disposição do partido para concorrer a uma vaga ao Legislativo Camaquense. Então, estou como pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos grandes nomes dentro do partido, né, que vão concorrer, e outros que podem concorrer, né. Então, nós temos aí 2 cadeiras na Câmara de Vereadores, ocupadas pelo vereador Marco Longaray e pela Marivone, vereadora Marivone, né, o qual também já mando um abraço para esses 2 companheiros, né, que têm feito esse trabalho importante representando o partido no Legislativo Camaquense, né. Que são 2 nomes que vão estar na disputa, são 2 nomes fortes, né, que já tem um trabalho reconhecido na comunidade camaquense. Nós também temos outros nomes. Nós temos o professor Edson, que também vai concorrer, que é pré-candidato, é meu colega também do IFSU, né, o professor, doutor, né, na área de geografia, que tem muito para acrescentar, né, veio para Camaquã, estabeleceu aqui no município, está com seu nome para concorrer. Nós vamos ter uma representação também do Cristiano, que representa os povos indígenas, também vai estar concorrendo conosco, né? Então, assim, esses seriam nomes. Temos outros nomes também que já estão aí nos bastidores, né? E que no momento oportuno a gente vai estar divulgando as suas pré-candidaturas, né? Então o partido vai concorrer, vai com uma nominata. Vai com 23, vereador? Olha, o partido, o partido em Camaquã, desde a sua construção, ele nunca colocou todas as vagas. Isso é uma característica do partido aqui no município. Nós, desde quando eu converso com companheiros que têm acompanhado esse processo desde o início, e aqui eu lembro de 2 companheiros da nossa executiva, o companheiro Michael Oliveira, a companheira Alessandra Ribeiro, também um abraço para os 2. A gente nunca teve uma nominata completa, tá, Danilo? A gente nunca teve uma nominata completa, mas nós tivemos bons nomes. Então o partido tem primado por trabalhar com nomes fortes, nomes que venham a acrescentar, que venham agregar em termos de política, e não trabalhar muito com a questão da quantidade, do número de candidatos. Isso é uma coisa que a gente sabe que ela é importante, mas a gente não corre, né? Nosso partido é um partido que nunca governou, nós nunca tivemos em governo na cidade, isso é importante a gente repetir, né? Nós nunca compomos nenhum governo da administração municipal em Camaquã, né?
Então, quando a gente não compõe governo, a gente não barganha cargos, né? E quando a gente não faz isso, a gente não coloca aquele tomar lá da cá muito natural da política, né? Tu ocupa um cargo, depois tu concorre, né? É assim mais ou menos que se dá a política. E nós nunca trabalhamos, nunca compusemos governo, já fomos convidados para participar de governos, mas optamos, né, por entender que era melhor fazer o nosso projeto, a nossa oposição, que sempre uma oposição, inclusive nos governos passados e no atual governo, nós somos oposição ao governo, mas não somos uma oposição destrutiva, sempre uma oposição construir projetos e também apontar aquilo que a gente não concordamos, aquilo que a gente acha que está errado. Então é nesse sentido que nós temos nos colocado, uma oposição consciente, que é assim que se deve, que a gente entende que deve ser esse processo, né, do legislativo com relação ao executivo. Nessa coligação, presidente, já feita, já fechada, o PT terá a oportunidade de ocupar cargos no executivo, se vier a se eleger? O PT tem a oportunidade e certeza que o PT ocupará cargos. Porque este é um projeto que está sendo construído com a participação do Partido dos Trabalhadores. Então nós estamos participando desde o início, propondo dentro do programa de governo que está sendo montado, discutindo as propostas, as diretrizes do partido e a certeza que os partidos que compõem a aliança são fundamentais depois num possível governo. Portanto, o Partido dos Trabalhadores, sim, este é um projeto que nós estamos trabalhando nele, né, que abrimos mão da nossa candidatura para nos somar a ele. E, com certeza, temos bons quadros para colaborar com o governo aqui em Camaquã. Perfeito. Professor, a gente teria assunto para